Fala, Francisco. E aí, meus amor? Gente bonita. Agora a gente tem canal, né? Agora dá para entrar aqui e ouvir todas as histórias e tudo aquilo que a gente pensa, sente e quer falar para vocês. Quando criança, eu estudava lá em Juiz de Fora, num grupo chamado José Eutrópio. Vivi mil aventuras lá. Inclusive, meu primeiro papel de teatro foi lá. Nem sabia. Me lembro claramente do primeiro dia. Minha avó foi me levar naquele lugar enorme, imenso, eu morrendo de medo. Ninguém me explicou direito o que era escola, o que era ficar trancado num lugar cheio de gente estranha, com adultos e crianças. E criança, você sabe que é um bicho bem cruel, né? Eu era muito tímido, muito magrinho e muito menino criado pela avó. Oba! E aí eu lembro que a minha avó abriu o portão e me deixou lá e disse, olha, à tarde eu venho te buscar. Eu disse, tá bem. E fui com a minha merendeirinha, que tinha ali uma banana e tinha um quesuco. E lá fui eu, adorando porque eu ganhei uma banana e um quesuco. Eu poderia comer aquilo em algum momento. Mas me lembro que logo na entrada tinha um outro menino que a mãe deixou e ele entrou em pânico. E a hora que as portas fecharam, o portão, pá! A gente lá dentro assim, sem saber o que ia acontecer com a gente. Primeira vez longe dos pais, primeira vez longe da família, longe da minha avó, minha protetora, minha instrutora e minha mestra. Assustado, abri o olho. E aí as professoras vindo na nossa direção. Esse menino fez um escândalo, mas ele gritava, e as funcionárias corriam para tentar fazer com que ele não chorasse para não assustar o resto das crianças. Primeiro dia do resto das nossas vidas, primeiro dia de aula. Um shortinho azul, curtinho, um quichute com uma meia branca, uma blusinha branca com o símbolo da escola, cabelinho muito bem penteado por vovó Nair do lado e os olhos esbugalhados, morrendo de medo do mundo. Ali era um lugar que eu não dominava, que eu não tinha como dominar. E o menino gritava, segurando nas barras. Ah! Gritava e eu apavorado, sem saber o que ia acontecer. Bom, nessa escola aconteceram várias coisas importantes. Ali eu conheci o primeiro amor. Tinha uma menina chamada Sheila. E eu queria muito bem a ela. Muito bem, sem conhecê-la. Queria tão bem a ela como quase eu queria bem a minha família, a minha avó e a todo mundo. Sheila. Sheila não era bonita, mas para mim era a pessoa mais linda do mundo. Os lábios, os olhos. Sheila jamais soube do meu amor. E Sheila tinha uma coisa, ela tinha um tique nervoso que ela exprimia o olho e abria a boca ao mesmo tempo. Então ela fazia a cada 2 minutos e eu ficava pensando que esse tique dela só ia impossibilitar a mim de uma única coisa, de beijá-la na boca. Quando eu estivesse beijando, ela podia fazer e abrir a boca, não ia dar certo. Mas eu adorava a Sheila. Queria muito a Sheila. E um dia eu vi numa revista como feitiços para aprender o seu amor. E lá ensinavam um determinado tipo de magia, coisa de adolescente. Era uma revista para... Minhas irmãs compravam, Capricho. E aí eu li lá como tinha que fazer e fiz. Escrevi o nome da menina. Foi a minha primeira experiência mágica. Ou de magia. E depois colocava sal em volta e dizia o nome da menina 3 vezes, ou quem quer que fosse. E eu fui lá pro fundo do quintal, armei aquilo no chão e coloquei o sal em volta e disse Sheila, Sheila, Sheila. Sheila, Sheila, Sheila. Apaixonado, doente de paixão. Nem sabia que o nome era esse. Nem sabia que aquilo ia acontecer comigo várias vezes. Não um círculo com sal, mas apaixonar-se por alguém que você nunca viu. Depois desse dia que eu fiz essa coisa do sal que ensinava na revista, nunca mais a Sheila olhou na minha cara. Nunca mais. A Sheila nem sequer falava. Ela já não falava comigo mesmo. A partir daquele instante eu deixei de existir para a Sheila. Enfim, esse grupo, José Eutrópio, ficava embaixo de um morro. Em cima do morro construíram uma grande escola. Uma escola que equivaleria a uns 5, 6 grupos escolar José Eutrópio. Lá em cima. E nós ficávamos ali estudando e olhava pela janela e lá embaixo assim do morro eu via, logo era em seguida em cima, eu via a escola. Sebastião Patros de Souza era o nome da escola. E todo mundo conhecia como estadual.
Chamava Escola Estadual Sebastião Patros de Souza. Estadual. Era um outro nível de aprendizado. Lá tinham pessoas mais velhas do que eu, garotos e garotas mais velhas do que eu, com salas de meninos e salas de meninas. Bom, fiz o exame de admissão, veja você, um mini vestibular, e entrei para o Sebastião Patros de Souza. Estávamos no meio da ditadura, era os anos 70, 71, 72, o meio da ditadura, o auge da ditadura, né? E nós, a única palavra que em minha casa se falava entre dentes, escondido, com muito medo, era subversivo. Subversivo. Nunca me esqueci dessa palavra. Dizia-se, para mim era uma coisa muito perigosa ou muito estranha, porque as pessoas diziam, fulano é subversivo. E fomos estudar nessa escola, Sebastião Patros de Souza. E eu fui estudar e entrei na 5ª série. Fiquei mais calado e mais mudo e mais assustado ainda, porque em vez de um professor, tínhamos 6 professores. E que professores! Que professores! Que gente era aquela! Não era só a dona Luzia, por exemplo, que era a minha professora, a dona Nair. A gente lembra o nome das professoras, né? Como elas ficam para sempre marcadas no nosso coração. É quase uma substituição de mãe às professoras primárias, né? Porque somos filhos de outras mulheres que vamos para os cuidados delas, né? Eu lembro de Dona Luzia, Dona Lourdes, Dona Nair. Umas eu amei, a maioria delas eu amei. Só a Dona Lourdes não gostei muito, porque um mês em que não tirei boa nota, ela pegou os meninos que tiraram notas baixas no primário. 8 anos. Abriu o armário e os meninos que não tiraram boas notas, dentre os quais eu estava incluído, ela pegou assim o resto da festa da primavera, que eram umas margaridas imensas, onde se colocava a cara, e colocou aquilo na gente. Nos meninos que não tinham tirado, meninos e meninas. E eu fiquei com uma margarida imensa, desfilando em volta na sala para todos os outros garotos verem, e rindo, e dizendo, nunca mais vou tirar nota baixa, nunca mais vou tirar nota baixa, nunca mais vou tirar nota baixa. Nunca gostei de professor. Isso era muito comum. Não, essa professora. As outras eram maravilhosas. Tinha uma Nair, que era como a minha avó. Que doçura, que meiguice. Ela já era uma senhora, era uma professora mais velha. Estava prestes a se aposentar. Mas que meiguice, que carinho para ensinar, para nos envolver, para nos mostrar o mundo, não é? E ali crescemos. Bom, nessa época da ditadura, eu poderia fazer um Fala Francisco sobre cada professor, mas eu quero falar de um especificamente, um que ficou marcado no meu coração para sempre. Chama-se, imagino que esteja vivo, Juarez. Juarez era professor de Moral e Cívica, uma das matérias impostas pelo governo militar para que estudássemos nas escolas. Tinha o OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que era uma chatice. Nossa, eu nunca soube o que significava. Significa isso. Organização Social e Política do Brasil. E eram os livros, era uma coisa enjoada, chata, a gente não entendia nada, o professor era chato, enfim. Nem sabíamos que aquilo tudo estava acontecendo. Eu fui saber muito tempo depois, algum tempo depois. E tinha um professor chamado Juarez. O Juarez foi a primeira pessoa na minha vida que falou sobre assuntos que na minha casa eram tabus. Assuntos que nunca foram ditos dentro da minha casa, não enquanto eu era criança. Assuntos proibidos. Ele falou sobre sexo. Falou sobre amor. Falou sobre a vida de um adolescente, como é difícil adolescer, como é difícil crescer, como é difícil se adaptar ao mundo que você não está acostumado. Um mundo violento, um mundo hostil, um mundo agressivo, e você com toda a sua delicadeza de menino, sem saber direito como se comportar. E claro, com um grupo fazendo bullying, dizendo que você não se adapta, você não se encaixa, você não é igual a mim, você não é igual a mim, você não é igual a mim! Vamos bater nele, vamos rasgar a roupa dele, vamos puxar o cabelo dele, olha o cabelo dele, olha a roupa dele, olha as pernas como são finas, olha os dentes, olha como ele fala. Ah, ele faz ponta no lápis. É uma coisa horrorosa, nem tanto tínhamos que sobreviver. Eu tinha que sobreviver. E eu não estava sozinho. Tinham outros iguais a mim também na sala, né? E que quando não, se juntavam. Porque tinha os repetentes, os garotos que não passavam de ano e ficavam na sala. E eram bem mais velhos, né? Uns 3, 4 anos mais velhos. E maiores, jovens já. E a gente pré-adolescente, com 11, 12 anos. Mas enfim,
Juarez nos tratava como pessoas, como gente. Juarez olhava para a gente percebia que não estava invisível. Ele nos via a mim, via os colegas, e se impunha, e era jovem. Pertencia a um grupo de escoteiros, acho, alguns dos meninos também eram escoteiros, e Juarez abriu um mundo de conhecimento, de sensações, de biologia, de entender como meu corpo funcionava, o que estava acontecendo comigo. Era professor de moral e cívica. Eu nunca em todo o tempo da minha vida estudantil, eu nunca aprendi tanto sobre moralidade, mas não a moralidade que te oprime, que corta o seu caminho. Não, a moralidade de fazer o que é bom, não para os outros, somente pela visão do outro, mas descobrir em você qual é o caminho dessa moralidade. E o civismo, a paixão pela sua terra, o amor pelo seu país, pelas suas coisas, pelas coisas da terra, pelos seus irmãos e pelas pessoas. Fui entender muitos anos depois que país é uma abstração, mas em meu coração o sentido e a civilidade, o moral e civismo, a moral e o civismo vieram juntas. E vieram através de uma boca de alguém que pouco falava de política ou de moralidades opressivas, ou de um país de um jeito que fulano, beltrano queira, mas um país na sua raiz, a sua origem, a sua aldeia, a sua gente, o seu povo, a sua comida, a sua cultura, o folclore, as lendas, os mitos, as religiões. Era deslumbrante descobrir, de fato, o conhecimento através da boca e das mãos desse professor. E ele era, de certa forma, era rígido, fazia com que tudo funcionasse na sala, sem ser opressor, sem gritos, sem... Ele conversava com a gente. E foi a primeira vez que eu comecei a olhar para mim como um ser pensante e fui olhado por alguém dessa maneira. Juarez foi um ídolo. Para mim, eu imagino que para a minha geração e para aqueles meninos daquela sala. Era um ídolo, uma pessoa esclarecida, sabe? Um espírito esclarecido. E era muito amoroso com todos nós. Nunca me esqueci de Juarez. Mesmo quieto, calado, tímido, eu bebia as palavras dele. Eu bebia tudo que ele nos ensinava sobre a vida. O meu pai não tinha, uma geração que os pais não costumavam conversar muito com os filhos, o meu pai não tinha esse assunto comigo, não falava absolutamente nada, mal falava comigo. Minha avó muito menos, minha mãe muito menos, não se falava sobre essas coisas. Aprendi aonde? Na rua, com a molecada, ouvindo, falando e fazendo com a molecada e descobrindo o mundo através das aventuras na rua, da Rua Santana, onde eu passei um bom período da minha vida, Rua Santana e Rua Nova, em Juiz de Fora. 2 fases da minha vida. Bom, os anos passaram, eu cresci, eu vim para São Paulo, virei ator, lá tem um irmão meu, um grande amigo meu irmão, único meu amigo que está lá ainda, em Juiz de Fora, que é o João Paulo, e um amigo de infância, aquele das histórias anteriores. Que brincava no quintal. Que descobrimos a vida e o quintal juntos, né? E os anos se passaram, uma dessas minhas idas a Juiz de Fora, raras idas, eu estava lá e ele me disse, tá tendo um baile ali na Rua Alfred do DCE, que é o Centro Acadêmico da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí entramos, é uma casa antiga, estava vazio, tinha um globo girando, cheio de espelhos, aquelas bolas coloridas pelo chão, não é? Meia dúzia de gatos pingados, a gente pediu ali um drink qualquer, uma Cuba Libre, para lembrar o começo da nossa caminhada etílica, né? Um dos primeiros drinks, Hi-Fi Cuba Libre. Enquanto eu estou bebendo, João Paulo foi fazer alguma coisa e eu olho para um canto do DCE, desse salão de baile. Quem estava lá? Juarez. 15 anos, 20 anos depois. Jamais envelhecido, jamais têmporas grisalhas e olhando para o nada. Aquilo foi como um milagre na minha vida, eu não tive a menor dúvida. Eu deixei o copo no balcão, eu mirei ele no canto que ele estava do salão, atravessei o salão, não lembro a música que estava tocando, acho que Skyline Pigeon, Elton John, atravessei amorosamente, cheio de amor, cheio de gratidão por aquele homem que foi quase um pai para mim, mais que um pai. Atravessei o salão, fui até ele. Ele olhou para mim docemente, arregalou os olhos, não me reconheceu, é claro, eu era um homem, a última vez que ele me viu, eu era um menino, segurei o rosto dele com as 2 mãos e dei-lhe um beijo na boca. E me afastei, girei nos calcanhares e saí pela porta.
e disse para ele: Foi uma declaração. Muito obrigado. Que lindo. E fui embora. Depois soube pelo João Paulo, algum tempo depois, que ele ficou com aquilo na cabeça, ele ficou enlouquecido. Quem era aquele rapaz? Quem era aquele cara? Quem foi? Mas por que ele veio e me beijou? E por que essa história toda? Foi a minha forma de agradecer, eu não precisava explicar quem eu era e a importância vital e visceral na minha formação de jovem e de pessoa e de homem humanista, de espírito livre, as palavras definitivas de Juarez. E para ele, se ainda estiver pelas Alterosas, pelas Minas Gerais, um outro beijo nas mãos, na testa, de gratidão a todos os professores e, sobretudo, ao meu professor Juarez.